Gostei muito de, na oração do Igor, ele falar de sermos edificados, né? Que iremos aprender hoje. E hoje a gente vai aprender um pouco, a gente vai conversar, vai debater um pouco sobre honrar o sacerdócio e as mulheres. E aí, é meio que assim, né? A gente vai ter vai chegar um momento da aula que nós vamos ter um debate. Eu vou ouvir só as irmãs, e depois Igor, João e Anderson, a gente vai ter que se conter, né? Nós vamos ouvi-las. Elas vão colocar tudo o que elas pensam sobre o sacerdócio e a liderança da igreja pelos homens. E aí depois a gente vai externar nossa opinião, não sobre elas, mas sobre o que elas comentaram. Tá bom? Mas vai ser algo bem legal. Eu espero que seja algo bem didático, que a gente possa realmente ser elevado ao ponto de nós aplicarmos o que nós iremos aprender essa noite em nossas aulas, né, em nossos chamados. Muito bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui nossa apresentação. E aí, como eu falei, né, honrar o sacerdócio e as mulheres é a nossa aula de hoje. Mas na aula passada eu deixei um desafio para vocês, que foi sobre estabelecer prioridades, né, a gente fazer um cronograma. Eu espero que aqueles que participaram possam ter feito um cronograma e aí encontrado uma maneira, né, de ter mais tempo para a família, ter mais tempo para si, ter mais tempo de qualidade. Acredito fielmente que um cronograma ele pode ajudar bastante nesse processo, principalmente quando a gente estabelece aí prioridades. Passando para a aula de hoje, aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que que significa dar honra? Eu não estou perguntando o que é honra, né, a palavra, mas o que que é dar honra a algo ou alguma coisa, na visão de vocês? Lembrando que a nossa aula hoje é sobre honrar o sacerdócio e as mulheres. Então, o que que seria se dar honra? Bom, Messias, eu acredito que dar honra significa dar valor, dar importância a algo ou alguém, né? Eu penso em honra dessa forma, né? É como se fosse algo importante e valioso. Então, dar isso a alguém, eu acho que seria dessa forma, né? Dar a relevância que isso ou essa pessoa merece. Muito bom. Obrigado, João. Excelente, gostei muito dos seus comentários. A gente vai aproveitar muito do que você comentou. Alguém mais? De repente, todos concordam com o João Vitor ou vocês têm uma percepção diferente sobre o que que significa dar honra? Eu vou voltar para a pergunta, só que antes, vamos lá. Eu peguei aqui no dicionário só para a gente ter uma visão sobre o que é honrar. Um voluntário para ler. João, você poderia ler para a gente, João? Ou assim, honrar, verbo transitivo direto, conferir honras a, dar crédito ou merecimento a. Exemplo, foi um dos homens que mais honraram as letras de sua terra. 2. Transitivo direto, exaltar, levar às alturas, glorificar. Exemplo, o nome de Deus. Muito bom. Então, a gente pegando essa definição do dicionário sobre honrar e aplicar a essa pergunta o que que significa dar honra, o que que vocês podem concluir? Se o João quiser comentar novamente ou acrescentar algo no comentário dele inicial, sem nenhum problema, tá, João? Eu penso que seria mais ou menos a ideia de dar os créditos, né? Reconhecer. Eu gosto da palavra reconhecer. Reconhecer a importância, já que a gente está falando do sacerdócio, reconhecer a importância do sacerdócio. Muito bom, muito bom. Legal. Alguma irmã, Vitória ou irmã Jaqueline, gostaria de comentar, acrescentar alguma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa. Tem um mandamento específico que é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados. Quando é ou como é que eu honro meus pais?
Vamos lá, é um mandamento com promessa. A gente precisa compreender bem o que que é honrar para poder a gente entender como que a gente pode honrar o sacerdócio e as mulheres. Eu honro meus pais quando sou obediente, quando dou ouvidos ao que eles falam, porque os pais sempre têm bastante a ensinar, né? É aquela ideia, eles não são os donos da verdade, mas eles sempre têm mais experiência para poder te ensinar. E às vezes, mesmo eu não concordando com alguma coisa, mas o fato de eu sentar, parar, ouvi-los, respeitar a opinião deles sem rebater, digamos assim, de maneira agressiva, só para escutá-los mesmo, a vivência deles, já é uma maneira de eu honrar meus pais, né? Afinal de contas, eles vieram primeiro do que eu. A gente pode viver em épocas diferentes. Eu posso expor a minha opinião para eles também, e a gente pode se entender, mas é aquela história, eu nunca vou me sobressair a eles. A gente vai sentar e conversar. Pelo menos aqui em casa funciona bastante assim com todos nós, né? Eu costumo dizer que meu irmão tá lá em São Paulo com a família dele, mas ele não dá um passo sem ligar para os meus pais e perguntar o que eles acham. Às vezes ele pode discordar totalmente dos meus pais, mas ele vai sentar para conversar, para ouvir a opinião deles. Porque assim a gente honra bastante os nossos pais. Muito bom, excelente, Igor. Olha só que interessante. Eu gostaria que vocês pudessem ter a percepção que honrar, ele é diferente de ser obediente. Honrar tem a ver com essa palavra, vamos dizer assim, em específico, conferir honras, ou seja, dar crédito, dar merecimento. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe, eu dou crédito a eles, eu dou crédito aos ensinamentos, eu dou crédito à pessoa que eles representam em minha vida. Aí eu vou dar um exemplo bem específico para a gente seguir. Por exemplo, o da honra é você tornar alguém ou algo bem visto por meio de tuas ações. Então, o que acontece? Quando as pessoas, isso é até interessante, vamos usar um exemplo aqui de escola. Então, quando o Igor apronta na escola, ou aprontava na escola, não que o Igor tenha feito isso, mas se o Igor aprontou alguma coisa na escola, o que que aconteceria? Os pais do Igor seria chamado em casa, ou seria chamado na escola. Automaticamente, qual seria a reação dos pais do Igor? E aí, Igor, qual você acha que seria a reação do seu pai e da sua mãe? Olha, por experiência, não aprontei na escola, tá? Mas Sei. meu pai levava extremamente a sério a ideia de buscar o boletim na escola. Para ele, assim, a gente pode ser, fazer a traquinagem que for, mas na escola tem que ser sério. Então, na época de buscar o boletim, eu realmente não dei esse trabalho, mas meus irmãos, dois deram esse trabalhinho. E, assim, a reação é a mesma, né? É sempre chega muito sério em casa. Se for chamado, então, ixi, porque aprontou na escola. Na verdade, meus pais foram chamados uma vez, porque eu conversava bastante. E assim, é aquela história, né? A gente já sabia como ia chegar em casa. Geralmente a gente já sabia o motivo pelo qual eles estavam sendo chamados na escola e já batia aquele medo, né? Nossa, o que que vai acontecer? E a conversa é pior do que a sua, gente. Isso. Então, olha só que interessante. O que que ia acontecer com os pais? Os pais iam ter decepção, iam ficar chateados e tudo mais. Só que, se o Igor, quando ele tira boas notas e ele é chamado para que os pais eles sejam, deem honra a eles, ou seja, agradeçam a eles, exaltem ou dê crédito e merecimento a eles, o Igor ele estava o quê? Honrando o pai e mãe. Então, entenda o seguinte: a honra está no que você faz e o crédito a quem é dado, devido, né? Então, assim, todo mundo agradece, Igor, parabéns, mas, tipo assim, mas tendo nascido de bons pais, aí a gente aprende nas escrituras isso. Então, honrar o sacerdócio e as mulheres significa o quê? Tornar o sacerdócio e as mulheres bem vistas, ou exaltados, ou como o João Vitor falou, né, dar o crédito devido. Então, e aí a gente dividiu a nossa aula, nós vamos ter a nossa aula dividida em três partes. O primeiro é que o reino de Deus, ele é governado pelo sacerdócio. Então, quando a gente pensa na estrutura, na igreja como um todo,
A gente pensa como se fosse uma loja. Imagina aí, quem aí já teve a oportunidade de trabalhar numa loja, numa empresa? Eu gostaria que vocês só pudessem rapidamente me descrever como é que funciona uma loja, como é que ela é organizada, como é que é a estrutura de uma loja. Alguém aí é microempreendedor ou já trabalhou em alguma loja que poderia, resumidamente, dizer como é que é estruturada uma loja? Como é que funcionam as hierarquias? Como é que é definido? Nunca trabalharam em uma loja, todo mundo funcionário público, ou uma visão de empreendimento, de empreendedor. Como é que funciona? Como é que se organiza? Estão muito tímidos hoje, hein? Ninguém, nenhuma dica? Ah, é organizado por setores, aí em cada setor tem um responsável, aí a empresa tem um dono, tem um gerente, tem um subgerente, tem os vendedores, tem o caixa, né? Basicamente, a estrutura de uma empresa funciona assim. Mas quando a gente fala da igreja, eu pergunto para vocês, né? Como é que a igreja é organizada? Na visão de vocês, como é que a igreja é organizada? Pessoal, não Bom, tem resposta errada. Vai a lá, igreja, João. ela possui organizações, né? São divididas, pode ser por idade ou pode ser por gênero, né? Homens, Sim. mulheres, jovens, crianças, né? E essas organizações possuem uma presidência, né? A presidência é composta por um presidente, por conselheiros, por secretários, também podem ter outras designações que os irmãos podem receber, né? E esses chamados, eles não são vitalícios, né? Eles podem mudar ao longo dos tempos, né? Então você pode ter um chamado no momento, depois você pode ser desobrigado a ter outro chamado depois de alguns anos, de alguns meses, né? E todo esse trabalho é voluntário, então é um trabalho que não é remunerado, né? A gente não recebe um dinheiro por fazer parte dessas organizações, né? Muito bom. Excelente, João Vitor. Você não, eu não tenho nem o que acrescentar, né? Mas vamos lá. A organização como um todo, o João descreveu muito bem. Então, se um pesquisador estivesse perguntando isso para o João, ele provavelmente ele teria um impacto muito grande, principalmente em função de algumas observações, tipo separações por gêneros, idade, uma liderança à frente dessas organizações, né? Um trabalho voluntário que pode mudar ou não, dependendo do tempo, dependendo da importância ou da necessidade. Muito bom, João Vitor, excelente. E aí, o que a gente precisa só acrescentar aí, que tudo isso é regido pelo sacerdócio. Então, olha só que interessante, eu procurei muito uma ilustração para que a gente pudesse ter uma visão, assim, ampla da igreja, da organização da igreja. Então, a única imagem que eu consegui foi essa aqui. Eu não tive tempo de criar nenhuma, né? Aonde nós temos aí a organização começando lá de cima, do profeta, aí o quórum dos 12, aí tem a presidência dos 70, abaixo da presidência dos 70 tem o quórum dos 70, aí tem os quóruns, né? Primeiro, segundo, terceiro, e aí abaixo dos 70 vem aí a presidência da estaca. Só que nós também temos as oficiais, né? As gerais, né? Que são isso, vamos dizer assim, as organizações, as lideranças gerais da igreja, onde tem a primária, sociedade de socorro, tem aqui a escola dominical, nós temos a presidência dos rapazes e a presidência das moças. E bem aqui nós temos o bispado presidente, que cuida das coisas materiais, né? É muito envolvido nesse trabalho de recurso, ajuda humanitária e tudo mais. Então, basicamente, essa é a estrutura da igreja. E aí, abaixo do presidente da estaca, nós temos aí os bispos, abaixo dos bispos, nós temos as auxiliares dentro das organizações,
e assim sucessivamente, como o João Vitor explicou muito bem. A questão toda é um debate que eu gostaria de fazer com vocês, e a gente tem a visão, é o seguinte: como é que os líderes do sacerdócio, em diferentes níveis, eles zelam pelos membros? Então, a gente está falando de nós enquanto líderes. Como é que nós zelamos pelos membros? Como é que isso funciona? Quando é que isso acontece? De que forma? Por Eu exemplo, tenho, vai lá, eu Igor. fico pensando na ideia na estaca, né? Digamos, eu sou do Sumo Conselho e tenho uma designação específica no Sumo Conselho que é dos rapazes, cuidar dos rapazes. Entretanto, apesar de ser o presidente de rapazes, mas eu ainda sou membro do Sumo Conselho. Então, eu acredito que o meu dever ainda é zelar por todos os membros em representação da estaca, apesar de ter uma designação específica, né? Então, cuido dos bispos e dos meus rapazes, mas eu ainda sou um membro do Sumo Conselho, ainda tenho a obrigação também de cuidar dos outros membros, apesar de não serem as minhas organizações, apesar de eu ter que, qualquer decisão que eu precise tomar, alguma coisa, eu tenho que falar com os presidentes das organizações, mas eu ainda preciso zelar por todos os membros, porque sou um membro do Sumo Conselho também. Muito bom. Mas assim, se você pudesse resumir em uma palavra, Igor, eu zelo quando eu faço isso. Que frase você ou palavra você utilizaria? Eu zelo quando eu me preocupo com o crescimento das alas. Muito bom. Excelente. Muito bom. Alguém mais? A Samantha que está com a gente, a irmã Ellen. Normalmente a irmã Ellen utiliza muito o chat. Eu posso dar uma olhada lá, se tiver alguma coisa. Se não puder responder, pode escrever no chat. Muito bom. Mas vamos para a segunda pergunta, mas vocês podem responder a primeira depois, não tem problema não. Quão bem-sucedida seria a igreja se as autoridades do sacerdócio fossem subitamente removidas de seu meio? E por quê? Vocês acham que isso aconteceria? Vocês acham que a igreja, se de repente a gente tira o sacerdócio do meio, ela continuaria bem? Ou ela teria êxito? O que que vocês acham? Uma Vitória, irmã Jaqueline, sem participo muito, hoje estão caladas. Tava meio corrida aqui, presidente, mas eu acredito que não tem como ter, não tem como a igreja ter um crescimento e ser bem-sucedida sem a autoridade do sacerdócio, porque o sacerdócio é o poder de Deus, né? É isso que vai guiar os líderes, é isso que vai guiar os portadores do sacerdócio para que a gente possa ensinar as pessoas, para que, enfim, para tudo, né? Para que a gente possa realmente fazer a diferença, porque a gente sabe que esse evangelho ele é pleno, né? Nós temos ele, conhecemos ele em sua plenitude e parte disso é o sacerdócio. Então não tem como a gente ter esse sucesso, né, nesse desenvolvimento se não houver o sacerdócio inserido. Muito bom. Excelente, Só Vitória. Sim, Samantha, pode falar, irmão. complementando, né? A autoridade do sacerdócio, ela vai ser absolutamente essencial para o funcionamento da igreja, né? Então, se ela fosse subitamente removida, a igreja não ia poder operar plenamente como o reino de Deus na terra, porque todas as ordenanças de salvação exigem a autoridade do sacerdócio, né? Muito bom, excelente. Isso é interessante, né? Porque na próprias escrituras a gente aprende o seguinte, que muitos nos últimos dias, o Salvador falando isso, muitos nos últimos dias chegarão até e dirão, Senhor, nós expulsamos em seu nome não fizemos milagres e tudo mais, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então, a autoridade de Deus, ela é essencial para que o trabalho seja feito e para que o Senhor reconheça como parte de sua obra. Logo, quando nós pensamos no sacerdócio, a gente precisa ter a visão que Alma teve
quando ele estava pregando no meio do povo, que a gente se encontra lá em Mosias 18:9. Temos um voluntário, ele diz exatamente o que é esperado do sacerdócio ou daqueles que possuem o sacerdócio, aqueles que agem em nome do sacerdócio. Então, ele está falando, essa escritura se aplica muito bem a nós que somos líderes. Quando é que nós zelamos pelos membros? Um voluntário para ler. Posso ler? E Pode ler, eu Igor. Igor ou João? Sim. Quer ler, João? pode ir, Igor, sem problema. Sim. E estás dispostos a chorar com os que choram? Sim. E consolar os que necessitam de consolo. E servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados como os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Então, olha só que interessante. O convite, na verdade, a reflexão e o convite que a alma faz para aqueles que estavam aprendendo sobre o Evangelho e que estavam aceitando o Evangelho. De que forma essa escritura ela pode ser aplicada a nós de maneira a nos ajudar a honrar o sacerdócio e as mulheres? Eu acredito que a pergunta ficou longa, mas assim, de que forma essa escritura pode se aplicar a esse objetivo enquanto líderes? Eu gosto de um pedacinho, acho que a escritura ela é bem clara, mas tem um pedacinho que me chama a atenção. Ele diz em todos os lugares em que vos encontreis. Eu acredito que a gente só honra o sacerdócio. As coisas que a gente aprende na igreja, desculpa que eu tô um pouco gripado, então a asma também tá atacada. Então a gente só honra o sacerdócio, acredito eu, quando a gente realmente está disposto a fazer tudo isso que está na escritura em todos os lugares, não só no domingo na igreja ou só numa reunião, né? Então, da mesma forma, eu acredito, não sou casado, mas eu acredito que para honrar as mulheres, eu não posso honrar a minha esposa, minha namorada, enfim, só quando eu estou na frente das pessoas na igreja ou em qualquer outro lugar. Na verdade, tem que ser em todos os lugares em que eu me encontrar, Muito bom. no Isso é particular ou no interessante. público. Isso. E é justamente isso que eu ia complementar, Igor. Você acabou de matar a charada. A questão toda é que, enquanto líderes, nós somos líderes na comunidade. Nós somos líderes, aquela questão, né? Eu estou como líder por um tempo, né? Então, eu não serei líder para sempre. Mas, enquanto líder, é esperado de mim um comportamento e algumas ações semelhantes a essa que a alma ilustra nesse versículo. Então, é aquela coisa, né? Eu não posso ser um líder ou um membro da igreja somente no domingo. Eu tenho que ser todo o tempo. É óbvio que, por exemplo, no meu trabalho, eu não vou ser o presidente da escola dominical, mas, para todos os efeitos, eu continuarei sendo presidente. Então, meu comportamento precisa estar à altura disso. E aí, quando nós pensamos nisso, olha só o que o Elder Russell Ballard ele falou a respeito de nós, os portadores do sacerdócio, né? Ele diz o seguinte: ser portador do sacerdócio é mais do que apenas uma grande bênção. Implica também responsabilidades importantes, como zelar pela igreja, honrar todas as mulheres, ou seja, especialmente nossas esposas, nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs, visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orar em voz alta e em segredo, e a cumprir todas as obrigações familiares, e servir de testemunho de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Então, quando nós pensamos no sacerdócio e na parte onde nós precisamos honrar o sacerdócio e as mulheres, nós temos que entender o primeiro ponto, é uma grande bênção. Ser um portador do sacerdócio de Deus é uma bênção. Servir ativamente no sacerdócio é uma bênção. Mas só será uma bênção se a gente entender a responsabilidade que existe por trás disso.
E aí ele fala, zelar pela igreja, honrar todas as mulheres. E aí aquilo que nós falamos, e o que que é honrar? É tornar algo ou alguém o quê? Bem visto. Então, assim, as mulheres, pelas nossas ações, nossos atos e nosso serviço, elas precisam enxergar nesses atos de ações no nosso serviço um portador do sacerdócio de Deus, um homem que age segundo Deus. É óbvio que isso não acontece muitas das vezes. E é por isso que o segundo tópico de nossa aula hoje é que nós devemos honrar o sacerdócio e devemos honrar as mulheres. Logo no início da igreja, Joseph Smith foi inspirado o quê? A criar a maior organização da igreja no mundo, que é a Organização da Sociedade de Socorro. A despeito disso, eu gostaria de ouvir as irmãs agora. Como eu falei para vocês, a gente chegaria nesse momento. Irmãs, essa pergunta é para vocês. O que que os homens devem fazer para honrar o seu sacerdócio, na visão de vocês? Eu gostaria de, se possível, ouvir todas, mesmo que seja uma frase, uma palavra. O que que os homens devem fazer para honrar o sacerdócio, na visão de vocês? Eu sempre, eu sempre falo assim pro meu namorado, né? Que eu acredito que ele precisa dar exemplo. Não sei se eu sou do chata, mas eu sempre falo que é, muitas pessoas que a gente nem sabe se espelham, né, em outras. Às vezes na gente, às vezes, enfim. Todo mundo, eu acredito que alguém olha para você e vê um exemplo em você. Então, principalmente dentro do evangelho, os portadores do sacerdócio, né, os homens, eu acredito, eles, né, que são homens dignos de portar o sacerdócio, devem ser exemplos. Então, tudo, na maneira de falar, na maneira de agir, em todos os lugares, principalmente fora, dentro da igreja também, mas principalmente fora da igreja, fora dos âmbitos de atividade das igrejas, da igreja, para que a gente possa realmente ter esses exemplos positivos dos portadores do sacerdócio. Muito bom. Gostei muito das suas palavras. Excelente, irmã Vitória. Alguém mais? Alguém mais gostaria de concluir, incluir, ou acrescentar, ou colocar uma visão diferente, ou uma palavra diferente? Para mim, uma das coisas é servir, servir aos outros, ajudar a abençoar a vida das pessoas. E, como a irmã Vitória falou, ser um exemplo de caridade, de amor ao próximo, servir com amor, servir como Cristo faria, seguir o exemplo dele. Muito bom. Excelente, muito bom, irmã. Você até me fez lembrar do discurso do profeta da última conferência, né? Onde ele falou caridade e virtude. Então, assim, de fato, esse amor pelas pessoas, o serviço, ele é essencial. Mas sem a virtude, ou seja, sem vamos dizer, aquele sentimento de pertencimento, ou seja, ser todo o tempo, sem isso é impossível, né? Ah, eu só sirvo na igreja, mas fora da igreja eu não sou um cavalheiro, eu não sirvo. Então, eu gostei muito disso daí, e é interessante que essa manta utilizou no final, né? Um exemplo que nem um Salvador, né? Utilizar o exemplo do próprio Salvador. Muito bom. Mais uma irmã, a gente tem dois aqui, né? A irmã Jaqueline e a irmã Ellen. Comentário de uma de vocês? Gostaria de acrescentar, né, o que os meus colegas disseram, de que, primeiro, para que, para que o homem, né, honre seu sacerdócio, ele precisa manter essa dignidade pessoal. É, e, além disso, servir com fidelidade, através dos chamados e os deveres que existem, né, dentro do sacerdócio. E acredito que assim ele consiga honrar. Muito bom, Jaqueline. Excelente. Então, olha só que interessante, né? Ser exemplo, servir.
essa questão do serviço, ele é essencial, porque ele vai além só de você, vamos dizer assim, saber, né? Eu sei que eu preciso ser assim, né? Mas o fazer, ele é muito importante, e aí ele está nas ações, no serviço. Muito bom. Agora a pergunta é para os irmãos, aí como a gente tem o João e o Igor, a pergunta é para vocês dois. A pergunta para vocês é o seguinte: como os portadores do sacerdócio podem honrar as mulheres? A visão de vocês. Acredito que as mulheres são muito sábias, apesar de ser um dever nosso, né? Muitas vezes de guiar as outras pessoas, mas devemos levar muito em consideração o que as irmãs pensam. Elas têm uma visão mais maternal do mundo, digamos assim, é delas, é natural delas. Então, acho que parar para ouvir os conselhos das irmãs é muito importante. Muito, muito importante. Então, acho que eu honro as mulheres quando eu dou importância, dou ouvidos a elas. Elas têm muita coisa a ensinar para gente. Quando eu não ouço o que as irmãs têm a ensinar, eu me torno orgulhoso. Não é com aquela ideia de eu sou o portador do sacerdócio. Sim, eu sou o portador do sacerdócio, entretanto, as irmãs têm bons conselhos para dar. E eu acho que eu honro bastante as irmãs quando eu paro para ouvi-las também. Bom, excelente. Gostei muito do seu comentário, Igor. João, tem uma definição diferente, uma visão diferente, ou compartilha da mesma visão do Igor? Eu concordo plenamente com o Igor. Eu acho que as mulheres elas têm muito conhecimento, são muito sábias e eu acho que elas complementam a gente, né? Eu acho que ninguém tem um papel de superioridade, tanto na nossa vida na família, quanto na nossa vida da igreja. Eu acho que ambos se complementam, né? E eu acredito, né, que os homens, eles podem honrar as mulheres respeitando-as. Então, não utilizando palavras rudes, reconhecendo o seu papel, né, como mães, como mulheres fiéis na igreja. Eu acho que nós devemos o devido respeito que elas merecem. Então, dessa forma, nós como homens, conseguimos honrá-las. Excelente. Vocês foram ótimos. Gostei muito dos comentários, tanto das irmãs quanto de vocês, porque assim, quando nós pensamos no sacerdócio e as mulheres, é impossível a gente pensar na organização da igreja sem, vamos dizer assim, sem dar o devido merecimento ao grande trabalho que as irmãs fazem. Eu falo para minha esposa, né? Se um dia, se um dia acontecesse de as mulheres recebessem um sacerdócio e elas começassem a liderar a igreja em todas as posições, o evangelho decolaria. Só que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, né? Ele conta conosco, com os homens. Ele nos dá essa incumbência para que nós aprendamos a ter essas virtudes que as mulheres têm. Então, assim, eu acho magnífico quando nós pensamos no papel que as mulheres têm e na importância que nós precisamos dar ao acréscimo, né? Vamos dizer assim, ao trabalho que elas realizam e aos conselhos que elas dão. Gostei muito do que o Igor falou. Mas é óbvio, a gente sabe que nem todos os irmãos, ou muitas pessoas, compartilham essa mesma visão. Eu mesmo, por exemplo, nesses 26 anos que eu tenho de membro da igreja, eu já vi muitas coisas acontecer do tipo de não dar ouvido às irmãs nos conselhos e tudo mais. Mas aí eu gostaria de fazer um estudo até para a gente ter uma visão mais ampliada de que o sacerdócio, ele é muito mais do que somente o poder de Deus. Ele é um princípio de liderança. Ele tem muito a ver com o serviço a ser praticado tanto por nós, para a liderança da igreja, quanto de nossas famílias. Então, eu separei alguns versículos aqui para que a gente possa ler. Aí eu gostaria do João Vitor, se ele pudesse ler esses versículos aqui. Ok. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem esta lição. Aprendemos por tristes experiências que a natureza e índole de quase todos os homens
tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começaram a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vou comentar, João. Gostaria de comentar? Então, essa escritura é muito importante, né, para os portadores do sacerdócio, porque fala sobre a nossa índole, né, a nossa natureza. E aí diz, né, de que suponho ter adquirido um pouco de autoridade e começam a exercer domínio injusto, né? E isso é algo muito perigoso para nós, né? Eu não lembro se nos outros versículos, acredito que sim, né? Mas tem um, o Senhor diz o que acontece quando nós fazemos isso, né? Quando nós exercemos domínio injusto com outras pessoas. E é algo muito perigoso, né? É algo que a gente tem que sempre ter em mente em não fazer, para que a gente não seja, não sofra as consequências por conta disso. Muito bom. Vocês já ouviram, por um acaso, essa frase? Eu pergunto essa frase até para as irmãs, tá? Vocês já ouviram essa frase do tipo, as mulheres não têm um sacerdócio. Que você deixa com os homens, tipo, desmerecendo por elas não terem o sacerdócio? Vocês já viram isso acontecer? Sim. Né? E qual é o sentimento que fica? Olha, eu fico com um pouquinho de vergonha alheia quando escuto um homem falar esse tipo de coisa. É uma vergonha, né? Ou Dá seja, uma... como portador do sacerdócio de Deus pode ter esse comportamento? Ou seja, de Tem, achar. Isso, pode falar aí. desculpa te atrapalhar. Teve um discurso há um tempo atrás, eu não vou lembrar a data exatamente, nem as palavras exatas do Elder Uchtdorf, mas ele discursou e ele falou, e desde então eu fiquei pensando bastante, né? Eu tenho me revisto muito, será que eu estou fazendo mal a alguma mulher, alguma coisa do tipo, porque ele falou que os homens pagarão por cada lágrima de dor que as mulheres derramarem. Aí eu disse, nossa, eu achei bem forte assim, sabe? E eu fico preocupado, será que eu estou fazendo alguma coisa para fazer alguém chorar? Porque eu fiz alguma coisa de ruim, alguma irmã tá chorando por minha causa, eu fico muito preocupado com isso. Não só com as mulheres da minha família, né? Com mãe, irmã, essas coisas, mas eu fico pensando, será que eu fiz alguma coisa para fazer uma irmã ficar chateada a ponto de chorar por mim, porque eu vou pagar por cada lágrima de dor que essas irmãs derramarem por minha causa, né? Então eu fico pensando bastante nisso. Quando eu escuto homens falando esse tipo de coisa, desmerecendo as irmãs de certa forma, eu digo, eita, mais uma lágrima para conta aí. Muito bom, isso é verdade. Isso é uma preocupação que nós precisamos ter. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter a visão seguinte: todo homem que acha que o poder ou o sacerdócio em si, ele é um poder que te dá direito a fazer qualquer coisa, a pensar qualquer coisa, isso é somente uma parte da índole do homem. Então, é algo que nós precisamos constantemente estar brigando, constantemente estar trabalhando para não cair nesse erro, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aí, no próximo recorte de escritura, aí tem aquilo que o João falou, né? Que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Então, Com bondade. Moisés, Oi, Messias. eu Oi. queria. Moisés, perdão, Messias, eu até queria fazer um comentário. É que eu acho assim, às vezes as pessoas têm uma visão da questão do poder, pelo menos eu aprendi isso nesses 17 anos de igreja, né? Que a ideia do poder não é a ideia do comandar, é a ideia do servir. Quanto mais poder você tiver, maior a sua responsabilidade em servir as outras pessoas. Só que, infelizmente, algumas pessoas elas têm a ideia do poder para que elas sejam bajuladas. É o famoso GH, né? A famosa glória dos homens. A ideia é de eu tenho poder, então as pessoas devem me respeitar pelo meu poder. E não, meu amigo, você tem mais responsabilidade em suas mãos. Eu sempre pensei assim. Foi o que eu aprendi durante esses 17 anos da igreja, né? Quanto mais poder, significa que maior a sua responsabilidade em servir as pessoas. Então, eu acho que essa é a diferença que as pessoas, quando recebem poder, talvez devam pensar dessa forma, né? Pelo menos eu penso assim. Muito bom. É um pensamento muito pertinente, Igor. A gente precisa ter esse cuidado e essa percepção de que o sacerdócio
vamos dizer, é a autoridade e o poder de Deus, e não o poder supremo sobre todas as coisas, sobre as pessoas, né? Onde te dá direito de repente, humilhar, menosprezar ou te torna uma pessoa maior. Lembrando que o próprio Salvador ensinou que se você quiser ser o maior no reino de Deus, que você seja o menor. Não, ele diminui essa percepção, essa natureza que o homem tem de achar que ele pode tudo, né, em função de ter o sacerdócio. Eu até essa semana eu estava brincando com um irmão que ele comentou que, tipo assim, ele tinha um sonho de ser bispo, né? E aí e assim, quando ele falou isso, eu disse assim, irmão, eu quero muito que um dia você seja bispo, sabe? Você realmente merece ser bispo. E aí ele disse assim: Você acha, presidente? Aí eu digo: Acho sim, você acha. Tem que ser. Eu penso o seguinte: todo mundo que acha que tem que ser um líder dentro da igreja, ele deve ser. Só que não funciona dessa forma, né? Por quê? Porque nós precisamos entender e aprender que quando estamos numa posição de liderança, isso não é poder. Isso é uma oportunidade de servir as irmãs, de servir os membros da unidade e de nos tornar pessoas melhores. E foi isso que aconteceu quando eu fui chamado como bispo. Eu só abri um parêntese aqui com vocês. Então, assim, quando eu me tornei membro da igreja, eu convidei 4 amigos para, assim, né? Um grupo de amigos que eu tinha fora da igreja, então 4 deles se batizaram. Desses 4, 3 já foram bispos também. Só um que não. Mas 3 já foram bispos. E esses 3 que foram bispos, eles caíram, né? O poder subiu à mente, né? De uma maneira que em algumas oportunidades eu cheguei a conversar com eles. Então, assim, de todos, eu fui o último a ser chamado como bispo, mas eles foram chamados primeiro do que eu. Só que foi triste perceber que o fato de eles terem sido chamados como bispo tornou eles orgulhosos. E aí é aquela coisa, né? Pode ser uma bênção, mas também pode ser uma pedra de tropeço. E aí que entra essa escritura, que ele diz o seguinte, né? Com bondade, conhecimento, a maneira de servir, reprovando prontamente com firmeza, mas quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Então sempre tem que ter essa preocupação. Finalizando essa parte do estudo, ele diz o seguinte: para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte do que os laços da morte, que tuas entranhas também sejam cheias de caridade, olha só, para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio dilar-te-á sobre tua alma como o vale do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno e sem ser compelido. E, sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Então, olha só a gente enxergando aqui as palavras do profeta, as mesmas que foram citadas pela Samanta, né? De caridade e virtude. Aí ele diz assim: se caridade e virtude forem utilizadas, então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. E a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o vale do céu. Imagina você utilizar de caridade no serviço, né? De caridade e virtude. Isso vai fazer com que você seja um exemplo vivo, né, e prático do que é o sacerdócio. Porque o sacerdócio ele é ação. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma irmã, a respeito dessa escritura e do que nós aprendemos agora sobre o sacerdócio? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat.
A irmã Ellen colocou aqui que nós mulheres lideramos, aliás, nós mulheres líderes ajudamos os portadores do sacerdócio orando por eles e apoiando os seus chamados. Muito bom, é isso mesmo. Um voluntário para ler as palavras aqui do presidente N.L. Tanner. Ele foi conselheiro na primeira presidência. Um voluntário, Eu posso. por favor, irmã Jaqueline. Nenhum homem, jovem ou idoso, que seja portador do sacerdócio de Deus, pode honrar esse sacerdócio sem honrar e respeitar as mulheres. Todo jovem deve estar preparado para proteger a virtude de uma mulher com sua vida, se necessário, se necessário, e jamais ser culpado de cobiçar uma mulher ou fazer qualquer coisa que a degrade ou que resulte na perda da sua virtude. Toda moça tem o direito de sentir-se segura ao sair com um rapaz que seja portador do sacerdócio, sabendo que ele a respeitará e a protegerá de todas as maneiras. Muito bem. Alguém gostaria de comentar algo a respeito dessa declaração? Eu achei ela muito interessante, muito pertinente para os nossos dias atuais. Qual é a percepção de vocês, Igor, João, a respeito dessas palavras do presidente Eldon Tanner? Eu vejo, irmão Messias, que esses são atitudes de alguém que honra as mulheres, né? De homens que honram as mulheres. Então, são atitudes práticas, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, ter esse papel de proteção é, uma responsabilidade exclusiva do homem, que a gente precisa exercer ela de uma maneira efetiva. Então, a gente não pode deixar, né? Como ele diz, a gente não pode deixar isso à parte, né? E eu achei interessante também de que lá no finalzinho, né, mostra que essa citação foi de 1973, mas ela é tão antiga, né, só que ela pode ser aplicada facilmente nos dias de hoje, né? O nosso papel não muda. Então o Senhor, ele espera a mesma coisa que ele esperava há mais de 30 anos atrás, ele espera pra gente hoje em dia ainda. Muito bom. Excelente, João. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, é real. A gente precisa, o sacerdócio como um todo, a gente utilizando ele para servir as uniões e as protegê-las, vai fazer com que a gente esteja à altura dele. Tem até algo interessante quando a gente pensa sobre os líderes, né? Ou seja, que nós devemos respeitar aqueles que foram chamados para presidir a igreja. A gente olha quando o profeta dentro da ele entra dentro da sessão, né, ou dentro da conferência, acontece algo interessante. Aí eu coloquei inclusive aqui para vocês fazerem uma leitura dessa imagem. O que que acontece quando o profeta da igreja entra lá na conferência? O que que dá para perceber nessa imagem? Todos ficam de pé, né? Para recebê-lo. Exatamente, todos ficam de pé para recebê-lo. Então, até esse ato, ou não, né? Não só até, mas esse ato, ele demonstra o quê? Honra, ele demonstra que os membros da igreja o reconhecem, dão crédito que ele é o profeta de Deus. Então, será que a gente tem feito isso, por exemplo, em relação aos nossos líderes, não ficando de pé? Mas aí eu trouxe algumas perguntas aqui que nos ajudam a honrar os nossos líderes. Por exemplo, por que seria impróprio buscar o conselho de um amigo que é líder do sacerdócio de outra ala ou estaca, em lugar do líder de nossa própria estaca ou ala? Por que seria impróprio? Aquele que foi chamado para poder ter revelação pelos seus membros da sua ala da estaca são nosso líder da ala da estaca. E não da outra ala da outra estaca. Aquela história, uma conversa informal, buscar um conselho de um amigo
comum, uma conversa informal, tudo bem. Agora, buscar um conselho que você pode sentar para conversar com o seu líder da estaca ou da sua ala é o ideal, né? Ele foi escolhido para ser seu líder daquela região, daquela parte onde você vive. Muito bom, e porque ele tem o poder e a autoridade sobre o rebanho, né? Sobre aquela, como a gente aprende, né? Sobre aquele aprisco. Então, isso é importante. Que lições nós aprendemos com Atos 9:6, ou seja, a experiência de Paulo. Isso daqui é interessante demais. Aonde Paulo, quando o Senhor fala com ele, ele tremendo e atônico disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. Vocês sabem o que nós aprendemos com essa atitude do Salvador com relação a Paulo? Quando disse para ele: Levanta-te e entra na cidade. Vocês sabem o que aconteceu logo depois? O Senhor poderia muito bem ter dito para Paulo o que ele precisava fazer, mas o Senhor ele utilizou a linha do sacerdócio aí. Ele falou para Paulo: entra na cidade, porque lá na cidade tem um ramo da igreja, e nesse ramo da igreja tem um líder. E você vai falar com esse líder, e esse líder vai dizer o que você precisa fazer. Olha só, o Salvador dando um exemplo sobre a linha do sacerdócio, a linha de liderança da igreja. Então, isso nunca vai acontecer de e não deve, né, acontecer de líderes dando conselhos, admoestando, exortando outras ovelhas de outro aprisco. O presidente da estaca, aí um outro exemplo de como nós podemos honrar. O presidente da estaca anuncia que o novo bispo será apoiado em sua ala no próximo domingo. Você conhece vários membros de sua ala que, em sua opinião, seriam excelentes bispos. Para sua surpresa, o presidente da estaca chama um homem que você não considerava um líder forte. O que você deve fazer? Por que é importante que sempre apoiemos aqueles que o Senhor chama? Vocês já passaram por uma experiência semelhante a essa? Eu já. Eu lembro Já, Samanta? que eu lembro que na minha adolescência para fase adulta, eu tinha um bispo, na verdade já era já estava na fase adulta. Eu tive vários bispos, mas eu tinha um bispo específico que eu gostava muito dele. Mas por algumas questões de saúde ele precisou ser desobrigado. E aí foi chamado um outro irmão. E esse outro irmão, eu não tinha uma relação tão boa com ele. Então, foi para mim, no início, um desafio apoiar esse novo bispo por diversas questões, enfim. Mas foi um grande desafio. Então, eu fiquei muito resistente e relutante no início, mas eu orei muito para o Pai Celestial me ajudar para que eu pudesse apoiar ao novo bispo e ajudar a ele nas suas dificuldades, ser um apoio para ele também. Então, por um período eu fiquei assim, eu não vou aceitar nenhum chamado dele, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas quando eu conversei com o Senhor, ele me mostrou claramente que eu só deveria apoiar, independente de qualquer coisa. Nós temos a tendência de pensar que os nossos líderes eles precisam ser perfeitos, mas é impossível, né? A realidade é completamente diferente. Então, depois que eu conversei com o Senhor, ele deixou meu coração mais aliviado, mais receptivo ao bispo para ajudar no que ele fosse, no que ele precisasse. Mas foi um desafio, porque às vezes a gente quer pensar, eu quero escolher, né? Pensar pelo Senhor, que é uma visão totalmente equivocada de achar que nós sabemos o que é o melhor quando a gente não sabe absolutamente nada. Muito bom. Muito obrigado, Santos. Foi muito pertinente seus comentários, porque eu também já tive essa impressão. Eu já tive vários bispos. E teve alguns bispos que foram chamados e eu digo, não, tem alguma coisa errada. Dos dois, um, ou é para o povo aprender alguma coisa com ele, ou é para ele aprender alguma coisa, né?
Mas o que eu mais gostei do seu comentário, Samantha, é que parece que muitas das vezes nós queremos dar conselhos ao Senhor, né? Ou seja, se não é da forma que eu estava pensando, então tem alguma coisa errada. E, na verdade, somos nós que precisamos aprender nesse processo. E aí, apoiar é essencial dentro desse processo. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário, foi muito pertinente. Uma outra coisa que é interessante também, para a gente pensar, é o seguinte: olha a situação. Um amigo seu tem uma pergunta sobre doutrina, uma doutrina profunda, uma doutrina da igreja. Ele está planejando escrever uma carta para a autoridade geral, porque ele acha que será a melhor fonte para se conseguir uma resposta. Pergunta: o que que há de errado nesse plano? Como eu sou membro da igreja há muito tempo, os meus amigos faziam muito isso. Eles tinham um negócio de querer escrever carta para o profeta para saber algumas coisas. Vocês já viram alguém com esse tipo de comportamento? Ou vocês já se encontraram numa situação como essa? E por que que esse plano é errado? Irmão Messias, eu acho que o erro desse plano, ele tá naquela frase onde diz, essa será a melhor fonte para conseguir uma resposta. Eu acho que, de fato, uma autoridade geral, ela tem muito conhecimento. Ela vai saber responder a sua pergunta sobre a doutrina, né, que você tem. Só que talvez ela não seja a melhor fonte para se conseguir uma resposta, né? Ele pode ser muito sábio, mas pode ser que existem outras fontes mais acessíveis para você conseguir. E os seus líderes locais, né, da sua ala, da sua estaca, eles estão aí para isso, né? Para te auxiliar caso tenha alguma dúvida. As próprias escrituras também são uma fonte de conhecimento. E o Senhor, ele pode te ajudar também a responder suas dúvidas de alguma doutrina, né, por meio da oração. Então, eu acho que esse não é o papel primordial da autoridade geral, né? Talvez ele tenha outras afazeres, outras tarefas, e você pode recorrer a outros meios para obter a resposta da pergunta que você tem, né? Excelente, João. Até porque foi meio de. Já quebrou, né, aquele negócio de doutrina profunda. Hoje está tudo nos manuais. Os manuais da igreja, nas escrituras, nada mais é doutrina profunda. Tudo é doutrina da igreja. E é óbvio que algumas coisas assim a gente ainda tem dúvida. Só que a aplicação em si dessas doutrinas ou dos princípios, ela está muito mais relacionada a designações de coisas que nós podemos fazer no dia a dia. Por isso que é importante que nós consultemos os nossos líderes locais. Uma entrevista de aconselhamento, ela faz uma grande diferença. Eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive enquanto bispo, né? Foi um homem, um casal que estava com dificuldade no casamento. Então, o irmão, ele chegou, tipo assim, a irmã chegou brava com ele, foi um dia de semana, eles pediram para conversar. E o que aconteceu? Eu pedi para a irmã entrar primeiro. E eu ouvi a irmã. Eu queria a versão dela. Eu queria saber o que estava acontecendo. Até porque as irmãs são mais fidedignas, né? Ou seja, elas contam os dois lados da conversa, têm uma visão melhor. E aí, depois que ela conversou, nós conversamos, aí eu pedi para ela sair, eu pedi para o irmão entrar. E aí, quando ele sentou, e ele olhou para mim, aí ele falou assim: E agora, bispo? Aí eu falei para ele: A única coisa que veio no momento foi o seguinte: tu tá ferrado. Eu sinto muito, mas você tá ferrado. Aí ele disse assim: Sério, bispo? Então eu vou me separar. Aí eu disse assim: Tudo bem, você pode se separar. Aí ele olhou para mim e falou assim: Não, bispo, eu não vou separar, não. Eu vou melhorar. Eu digo assim: Ótimo, então você vai melhorar. E aí ele disse: Mas eu vou melhorar fazendo isso, aquilo. Eu disse: Ó, é um ótimo plano. E aí do nada ele disse assim: Não, é melhor me separar, bispo. Eu disse assim: Não, eu também acho. Acho que é bom você se separar. E aí ele falou assim: Não, mas eu amo ela, bispo. Eu digo assim: Nossa, então é legal. Então, se você ama, é melhor você se esforçar para ficar com ela, né? Ele disse: Aí do nada ele disse assim: Não, mas ela não me ama. Eu acho que é melhor me separar. Então, ele ficou nessa de se separar e ficar. E aí, quando ele. Aí chegou um momento que ele disse: Não, eu vou lutar por ela. Aí eu disse assim: É um bom plano.
E aí chegou um momento que ele disse assim, bispo, o que que o senhor acha? Aí eu disse assim, então agora a gente vai conversar. Porque até então, ele não queria uma opinião. Ele estava com uma opinião formada do que ele iria fazer e do que ele não iria fazer. Eu lembro muito dessa experiência porque, assim, a irmã foi embora de casa e ele voltou a me procurar. E aí eu falei para ele, ó, você errou muito como portador do sacerdócio. A coisa que mais a sua esposa queria era um homem digno, portador do sacerdócio no lar. Que honrasse os convênios e que pudesse servir a família, e você não cumpriu com isso. E aí é por isso que eu lembrei dessa experiência, porque isso destrói famílias. Quando nós não honramos o sacerdócio e as mulheres, isso vai acontecer. Por que que é verdadeiro um antigo ditado? Um grande líder também é um grande seguidor, né? Porque não existe uma maneira de você ser líder sem seguir o Salvador Jesus Cristo ou aqueles que nos lideram. Para encerrar nossa aula, olha só o que que o presidente David Omar Kelly aconselhou. Reconheçam aqueles que os presidem e, quando necessário, procurem seu conselho. Eis aqui uma lição para todos nós dessa igreja, quando ele falou sobre a experiência de Paulo. Reconheçamos também a autoridade local. O bispo pode ser um homem humilde. Alguns de vocês talvez se considerem superiores a ele. E pode ser que sejam, mas ele recebeu de nosso Pai do céu, no céu, a autoridade para dirigir. Reconheçam-na, procurem seu conselho e o conselho de seu presidente estaca. Se eles não puderem resolver suas dificuldades ou seus problemas, eles escreverão para as autoridades gerais e conseguirão o conselho necessário. O reconhecimento da autoridade é um princípio importante. Então, assim, eu gostaria de testificar para vocês de que realmente nós honrarmos o sacerdócio e as mulheres parte do princípio de três coisas fundamentais que vocês falaram, né, acima de tudo, que é a questão de ser um exemplo, a questão do serviço e a questão do amor no serviço. Então, essas coisas vão fazer uma diferença muito grande. Mas lembrem-se da palavra honra, que é dar o devido valor. Então, quando nós damos devido valor às mulheres e à organização da igreja, ao sacerdócio, nós estamos cumprindo com a responsabilidade do sacerdócio. Eu gostaria de, para finalizar nossa aula, a gente já passou, né, 7 minutos, perguntar de vocês, existe alguma dúvida ou alguma pergunta relacionada ao que nós estudamos essa noite? Algum comentário só para a gente fechar? Qualquer coisa vocês podem fazer no grupo também. Bem, se não, eu gostaria de prestar o meu testemunho. Essa é a obra de Deus, essa é a sua igreja. Eu sei que quando nós damos a devida importância e o reconhecimento tanto às mulheres quanto ao sacerdócio, né, é até impossível fazer isso, dar honra ao sacerdócio sem dar a devida honra às mulheres, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue evoluir ou ter as bênçãos do Senhor ao nosso lado. Então, que nós possamos, a partir de agora, dar mais ouvido às mulheres, a importância, ao papel que ela tem dentro do Evangelho e ao trabalho do Salvador Jesus Cristo. O Senhor as ama e nós precisamos amar cada vez mais, porque essa é a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, amém.